Mas nesse bloco, a gente reserva aí um momento do programa para tirar algumas dúvidas e esclarecer muita coisa sobre a dieta low carb. Já há algum tempo, vários telespectadores têm questionado, a nossa produção, principalmente através das redes sociais e pelo call center, para que a gente aborde, fale mais sobre essa dieta low carb, quais são os benefícios, quais são os riscos, se qualquer pessoa pode fazer, quais os alimentos devem ser consumidos dentro da dieta low carb, o que é importante a gente evitar e não consumir dentro dessa dieta. E aí, para falar sobre isso, nada melhor que uma especialista, que uma nutricionista. A gente agradece a presença hoje. A Thalita Santos, obrigada, viu, Thalita? Obrigada, Thalita. Bom revê-la. Muito bom, obrigada pelo convite de novo. A Thalita, inclusive, faz parte de um projeto Superação, Isso. né? Um projeto muito legal, é um programa para mudança do estilo de vida, que envolve emagrecimento saudável e duradouro. Ele foi desenvolvido, pela Academia Aquários em 2012. É um programa que oferece uma orientação personalizada e adequada para cada um dos alunos. É uma oportunidade real para a pessoa passar a ter comportamentos mais saudáveis com relação à alimentação e ao exercício físico de forma completa, com uma equipe multidisciplinar e acompanhamento integral. Para falar então sobre dieta low carb, ninguém melhor que a própria Thalita para explicar um pouquinho para a gente. Antes de falar sobre essa questão dos benefícios e quais são os alimentos que fazem parte desse grupo da dieta low carb, muitas dúvidas a gente recebe em relação a esse assunto e tem muito mito e verdade envolvendo a dieta low carb. Vamos começar esclarecendo esses mitos e verdades então, Thalita? Combinado. Nós temos algumas telas, olha só a primeira afirmação. Dieta low carb. Devo comer apenas alimentos fontes de gorduras na dieta? É um mito, né? A dieta low carb ela é baseada na ingestão reduzida de carboidratos, né? O que a gente vê hoje em dia é que a população ingere cerca de 55% a 75% de carboidratos no valor total da dieta. Ou seja, muito mais da metade das calorias são provenientes do carboidrato na população. Só que com a dieta low carb, a gente fica em torno de 40% a 20% de carboidratos. Então, a gente já tem uma boa redução da ingestão de carboidratos nessa dieta. Mas não quer dizer que a gente vai só ingerir gorduras, a gente ingere também carboidratos, mas esses carboidratos provenientes dos vegetais, frutas, legumes, verduras, que também são carboidratos, né? Então, a gente não vai ingerir farinhas, doces... O arroz, o pão, o macarrão. Isso mesmo. Tá? Então, não é só gordura, a gente ingere também proteína e carboidrato, mas numa quantidade mais adequada. É um mito, então. É um mito. Segunda afirmação. Existem contraindicações para fazer a dieta low carb? É um mito, né, na verdade. A dieta low carb ela não tem contraindicações, né? E qualquer um pode fazer, na verdade. Claro que a gente não, por exemplo, atletas que querem ganhar muita massa magra, a gente sabe que a gente consegue um bom ganho de massa magra. Então, na verdade, acaba sendo uma verdade, né? Mas não digo, assim, em si uma contraindicação. Mas a gente consegue, por exemplo, para um atleta que de alta performance, que quer ganhar massa magra, a gente sabe que a gente consegue um ganho efetivo de massa magra usando mais carboidratos. Então, talvez, a princípio, a dieta low carb não seria tão recomendada para o ganho de massa magra em si. E, de repente, uma pessoa que não quer fazer uma dieta tão restrita, né? Ou que não deixa de jeito nenhum aquele pãozinho da manhã, a gente sugere fazer algumas alterações, né, no hábito alimentar primeiro e depois realmente iniciar a dieta low carb. Então, na verdade, essas seriam as contraindicações, né? Que tem para algumas pessoas o cortar, né, o arroz, o pão é extremamente sofrido. Sim. Então, primeiro você vai adaptar esse corte para Exatamente. depois ela, de fato, entrar na dieta low carb. Isso, às vezes, na verdade, o que ela precisa é tirar esse excesso de açúcar, esse excesso de pão, não que ela não vai comer, né, ou de massas, enfim. Mas comer menos. Comer menos. Então, essa seria a contraindicação, de repente, não começar com tudo. Para não chocar, né? Exatamente. Porque às vezes daí é muito radical, a pessoa acaba desistindo, não consegue se manter firme naquele objetivo. Isso mesmo. Mais uma afirmação. A dieta low carb pode trazer riscos à saúde a longo prazo.
é um mito, né? A dieta low carb, pelo contrário, ela tem diversos benefícios, né? Ela ajuda no controle da glicemia, então ajuda também a reduzir o diabetes tipo 2, né? A gente consegue melhorar bastante também o perfil lipídico, então diminuir o LDL, né, com a dieta low carb. A única coisa é que normalmente o que a gente vê da dieta low carb é que usa muito queijo, né? Então a gente vê às vezes o pessoal, só porque é low carb eu vou comer só proteína e queijo. Só que o queijo, os leites derivados que são permitidos na dieta low carb, eles têm muitas gorduras saturadas. E no início, nosso corpo não está habituado a usar gordura como fonte de energia. Então, a gente precisa primeiro instigar o nosso corpo a aprender a usar gordura como fonte de energia, para não fazer com que aquela pessoa que, de repente, tem obesidade, que está inflamada, e consuma excesso de gorduras saturadas que vai provocar mais inflamação ainda. Então, no início, a gente prioriza o uso de gorduras insaturadas, até o corpo em si entender como usar essa gordura como fonte de energia, para depois a gente inserir essas outras gorduras saturadas também. A gordura insaturada seriam quais alimentos? Azeite, abacate, castanhas, né? E a saturada está mais em produtos de origem animal, né? Carnes. Então é o que a gente vê na dieta low carb, às vezes consumindo excesso de bacon ou queijos, né? Amarelos, que é o que a gente vê no protocolo da dieta low carb mesmo. Eu costumo falar que é legal usar uma dieta low carb meio adaptada mesmo, sabe? Para realmente... Não seguir tão à risca. Principalmente quem não está acostumado, né, a fazer dieta, que é a grande maioria das pessoas. Sim. Quando a gente cota radicalmente, né, vários alimentos, o corpo sofre, o emocional sofre e a pessoa acaba desistindo, né, Thalita? Sim, e até o que você falou do corpo, que o corpo sofre, por exemplo, quando a gente reduz um pouquinho da quantidade de carboidratos na dieta, o nosso corpo, por exemplo, não sabe ainda usar a gordura, porque ele está habituado a usar o carboidrato como fonte de energia. Então, aí que a pessoa relata que sente dor de cabeça, cansaço, porque realmente o corpo ainda não entendeu como usar a gordura. Mas isso, depois de alguns dias, a gente já consegue uma boa melhora, porque ele aprende a metabolizar isso como fonte de energia. Vai se adaptando. Isso, exatamente. Mais uma afirmação. Comer low carb é diferente de zerar carboidrato. Sim, é diferente, né? É verdade. É uma verdade. É uma verdade, isso mesmo. A gente vai consumir, sim, carboidratos na dieta, como eu disse, de fonte de origem vegetal, então bastante legumes, verduras, algumas frutas, né? E tudo isso tem carboidrato também. O que a gente vai fazer é tirar esse excesso, né? Então, eu digo que eu costumo chamar de dieta low carb, na verdade ela é basicamente colocar o carboidrato nessa quantidade correta, que hoje em dia está aumentada, né? Mas não é zerar, não é zerar, exatamente. Então, o que a gente vê às vezes num prato, né, de uma dieta low carb, de repente só uma carne e só. Né? Só que não, a gente tem que ingerir bastante vegetal, legumes, verduras, para ter essa fonte de carboidrato, até para ter fibras mesmo, para fermentar as bactérias boas do intestino e tudo mais. Perfeito. Mais uma afirmação para a gente ver se é mito ou verdade. Polêmica. A dieta low carb é uma dieta da moda. Mito, né? A dieta low carb, ela ficou sim muito famosa, mas por conta de todos os benefícios que ela realmente traz, né? Então, a gente consegue, como eu disse, controlar a glicemia, reduzir o LDL, enfim, perder peso, né? Tem pessoas que fazem e perdem um peso significativo num curto período de tempo. Exatamente. Isso que chama atenção, né? Exatamente. E isso acontece realmente como consequência de todos os outros benefícios que a dieta low carb traz. Então, na verdade, ela não é uma dieta da moda justamente porque ela tem um fundamento, né? Ela realmente funciona. Mais uma afirmação. Não preciso fazer obrigatoriamente 6 refeições na dieta low carb. Pensando café da manhã, almoço, jantar e os lanchinhos, né? Lanchinho da manhã, lanchinho da tarde e ceia. Os lanchinhos, né, eles não são tão necessários na dieta low carb, porque a dieta low carb ela é baseada numa ingestão um pouco maior de gorduras. As gorduras, elas têm digestão e absorção um pouquinho mais lento do que carboidratos.
né? Então é uma verdade, a gente não precisa fazer Isso, é uma verdade, porque a pessoa vai sentir mais saciada, né? Então, se ela ingerir só carboidratos, ela vai sentir fome mais rápido, né? Então, com esse aumento da quantidade de gorduras, ela vai sentir saciada por mais tempo. Então, não vai ser necessário que ela consuma esses lanchinhos entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar. Na verdade, esses lanchinhos, a gente não julga tantos como necessário, a não ser que a pessoa realmente chegue tarde do trabalho e aí vai atacar a casa inteira, né? Então a gente sabe que daí é legal realmente colocar um lanche da tarde para que ela tenha esse controle mesmo, né? Na hora de escolher a refeição, que a gente sabe, se a pessoa fica com fome muito tempo, ela vai perder o controle na hora de fazer a refeição. É a mesma coisa que ir no supermercado com fome, Exatamente. Né, então a gente... Vai dar ruim, vai dar ruim. Se vai no supermercado com fome, você acaba comprando um monte de coisa mais do que precisa. Então a gente às vezes coloca esses lanchinhos por conta disso, mas na dieta low carb, como você não vai sentir fome, né, por conta desse aumento da quantidade de gorduras, né, e readequação dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, acaba não sendo necessário fazer as seis refeições. Perfeito. Tá?